descansar em Ti. Obrigada, Santo Espírito de Deus, nós Te louvamos, Pai amado, agora que nós vamos conversar a respeito da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós não temos capacidade de viver Ti, Pai. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei a semana passada, que eu ia falar a respeito da agenda secreta de Deus, né? Então nós vamos estar batendo um pouquinho de papo a respeito desse assunto, né? E o tema nosso sobre a agenda secreta você está na agenda de Deus. Nós precisamos ter essa certeza que nós estamos na agenda de Deus. E nós vamos estar conversando a respeito do livro de João, a princípio, João 4. Eu vou ler 2 versículos e depois nós vamos conversar um pouquinho. João 4, 25 e 26. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Amém, irmãos? Pode sentar. Né? Irmãos, Deus tem uma agenda, Deus tem um calendário e Deus tem um belo relógio. Eu quero que vocês deixem isso bem assim, certinho na sua cabeça, para que vocês possam caminhar um pouquinho, sabendo o que a gente está falando. Deus, ele planeja tudo, e tudo que ele planeja, ele efetiva. Então não tem jeito não. Você às vezes pode pensar: Deus perdeu o controle, o mundo está desse jeito, olha só. Mas se você quiser a resposta, você vai para a Bíblia, e a Bíblia, do começo até o final, a Bíblia é um livro revelador. Ela está sempre alertando, sempre nos falando. Nós que precisamos entender como Deus trabalha. E às vezes que a gente não entende como Deus trabalha, nós ficamos meio confusos, principalmente nesse tempo aí de desordem no mundo. Amém, irmãos? Amém. Mas desde o comecinho que Deus começa a trabalhar, e a gente vai ver isso na prática, lá em Gênesis. Eu ia começar do 1, mas eu vou começar desse daqui, para a gente embolar um pouquinho no meio do campo. Gênesis 6, versículo 17. 6:17 fala assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra vai acabar. Isso daí foi o pensamento de Deus. Ele pensou isso daí, Deus. Ele já tinha lá a maneira de como elaborar, como fazer. Daí ele fala: não, eu vou destruir. Só que, se a gente olha um pouquinho no versículo 11 de Gênesis 6, por que Deus resolveu acabar com tudo? Se eu perguntar para vocês, vocês vão saber me responder. Porque a terra estava corrompida, estava corrompida. Estava tudo muito difícil. A terra tinha se corrompido de uma tal forma que não tinha mais jeito. E Deus falou assim: o jeito é exterminar com tudo. Não tem hora na vida da gente que a gente fala assim: olha, devia acabar tudo. Não é? A gente não tem, só eu. Não tem isso? Não, que se corrompeu nada dentro da gente, não. É que a gente não está dando conta. Então a gente acha que tem que acabar tudo, não é? Mas Deus olhou e viu que realmente a terra tinha ido por um caminho que não foi isso que ele imaginou quando ele fez a terra. Mas tudo não está na agenda de Deus? Tudo está na agenda de Deus.
Acontece, irmãos, que Deus deu um negócio chamado livre arbítrio. Não é? Ele não criou robô. Ele criou o homem para ser livre. Não é? Mas eu acho que o homem não está dando conta não de ser livre. Né? Não está dando conta não. Mas ele olhou a terra e ele viu um homem. Está lá no versículo 8. Né? Ele achou graça em Noé, Deus. Ele falou, eu queria terminar com essa terra aí, porque o negócio está muito complicado. Mas ele achou graça no Noé. E ele falou assim, olha, eu vou ter uma conversa com Noé. E naquele dia exato, que estava marcado na hora de Deus, nessa agenda dele, que só ele que dá conta, estava lá no versículo 13. Veja só, em Gênesis 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Irmãos, veja bem, ele acha um homem, e ele vai conversar com esse homem. Né? Se a gente correr lá para Apocalipse, eu vou dar a resposta de um monte de coisa que está acontecendo hoje. Mas não é o nosso caso agora. Então, irmãos, veja bem. Aí ele começa a falar para o Noé. Noé, ele não era carpinteiro. Ele não era construtor. Mas Deus, irmãos, quando ele quer fazer algo, preste bem atenção. Eu não sei até onde vai chegar esse negócio aqui, mas quando ele quer fazer algo, irmão, ele chama a pessoa, ele capacita a pessoa para aquele negócio. Ele capacita. Então ele capacitou Noé para fazer aquilo que estava na agenda dele. Olha, eu vou construir uma arca, vou colocar os bichinhos dentro, vou colocar a família do Noé e vou recomeçar. Pois, porque tudo que Deus faz, irmãos, é muito bom. Lá em Gênesis 1, vira a página aí. Veja, irmãos, como está tudo cronometrado na agenda de Deus. Tudo! Deus não pega ninguém de calça curta, a não ser que você não queira saber do que Deus já preparou. Então aqui em Gênesis, do 1 ao 4, né, fala assim, ó, no princípio de quê? Que princípio? Criou Deus os céus e a terra. Irmãos, pare um pouquinho para pensar. Então já existiam outros planetas? Será que já existiam as galáxias? Já existiam outro mundo? Está aqui escrito, veja, irmão, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, como é que ela era? E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito com E maiúsculo. Então o Espírito Santo já estava ali. Jesus já estava ali. Porque é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui está dizendo assim, olha, o Espírito de Deus se movia sobre o quê? A face das águas. E disse Deus, haja luz. Então não tinha nada, era trevas, era um negócio redondo, mas não era redondo. Eu não posso avaliar como que era. Você já parou um pouquinho para pensar? Porque hoje, claro que nós sabemos que a Terra é redonda, não é? Sim. Não é retangular, não é quadrada, ela é o quê? Redonda. Mas aqui escrito está dizendo que a Terra era sem forma e vazia. Então aqui, irmãos, Deus já tinha agenda dessa terra. Deus já tinha tudo escrito. Então quando nós chegamos lá no Salmo 139 e fala que Deus, irmãos, é tão... Primeiro nós vamos, daqui a pouquinho, nós vamos até o 4, para poder não atrapalhar.
o raciocínio? Aqui no 4 fala assim, e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Vejam. Irmãos, tudo de Deus, como eu falei, é planejado. E a casa que não planeja, o marido que não planeja, a mulher que não planeja, o filho que não planeja, as situações que não são planejadas, não dá certo. Não dá certo. Não dá. Mesmo a criança que chega em casa com a lição, ela tem que planejar o horário de brincar, de fazer a lição, de ver o celular, de ver a televisão. Tudo, a mãe tem que criar uma rotina para esse filho. Porque não é solto assim. Você já viu, irmãos, infelizmente, o filho de mãe que precisa, né, trabalhar ou morar nessas comunidades, eu já trabalhei nesses lugares e sei como que é o negócio, os filhos são criados soltos, né? É a rua que é o limite deles, a rua. Os amigos da rua, a rua. É aquilo dali. Veja o final da história, como que é. Por sorte quando alguém não tem mãe, mas Deus, está na agenda de Deus. Como que vai ser aquilo? Aí está resolvido. Mas muitas vezes, irmãos, foge por causa desse livre-arbítrio. Foge. É Deus mesmo falando, não, eu tenho que dar um jeitinho, né? Mas Deus dá jeitinho? Eu não sei, eu estou aqui pensando, porque jeitinho quem dá é a gente, como a Sara e o Abraão, eles deram, né? Então aqui, Deus então começou a fazer um planejamento sobre a terra, sobre tudo que ia acontecer, e ele falou, é muito bom, porque ele caminha aí fazendo um monte de coisa. E daí, irmãos, a gente fica pensando assim, ai, e minha vida, por que tomou esse rumo? Será que foi Deus que escreveu na agenda dele? Você viu que aqui, nessa história que nós começamos da mulher, aquela mulher era uma mulher adúltera. Aquela era uma mulher que não tinha, né? Sim, a vida dela era uma vida bastante complicada, daquela mulher. Mas um dia, irmãos, vamos lá voltar para aquela mulher de João. Vamos lá. Se você vê o contexto desse texto, você vai ver que Deus, Jesus, faz tudo combinadinho. Não é antes nem depois, é na hora certa. Aquele relógio que eu falei que ele tem, naquela hora. Ele faz tudo certo. Porque se ele antecipar o negócio, não dá certo. Se ele atrasar, também não vai dar certo. Então tem que ser no ponto certo. E naquele dia, irmãos, veja só o que aconteceu. No versículo 4 de João 4, meu Deus do céu, como é interessante. João 4,4 fala assim, primeiro versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Ele estava em um lugar, ele foi para outro. Por que que ele foi para o outro lugar? Responde aqui no versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Para encontrar com aquela mulher. Olha, irmãos, se você não ficar fascinado por Jesus, eu não sei mais o que contar. Veja só, irmãos, aquela mulher não tinha futuro. E Jesus falou assim, eu vou num poço, porque lá eu vou encontrar com a mulher. Essa mulher que não tem futuro. Não é? Porque a gente às vezes fica, como eu falei, né? Colocar apelido, ou uma situação, rótulo em alguém, é muito complicado. Porque às vezes você está colocando em alguém e alguém está colocando em você também.
Então, irmãos, veja só, e estava ali, foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sincar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Lá atrás. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, não é? Mais ou menos meio-dia. Um calor tremendo. E naquele dia, naquela hora, estava marcado na agenda secreta de Deus que ele ia passar ali porque ele queria conversar com aquela mulher que todos achavam que ela não tinha futuro. Jesus estava ali. Então, irmãos, ele começa, né? Veio uma mulher de Samaria. Que interessante, né? Na mesma hora que Jesus chega, será que é coincidência quando acontece alguma coisa na tua vida? Será que você pode daqui por diante falar, isso daí estava escrito na agenda de Deus, está escrito na agenda dele. E não tem, irmãos, diabo, situações, não tem nenhum ser humano que possa alcançar aquilo que Deus já determinou na agenda dele. Interessante, né? Quando eu comecei a ver esse negócio todo, já tem alguns dias, tudo que me acontece, eu falo, Jesus já estava escrito na tua agenda, né? Eu só não entendia. Então aquela mulher, irmãos, estava ali e tal, e Jesus então começa, não é? Um diálogo. Veja, irmãos, como Deus é interessante. Jesus não queria que ninguém soubesse o que ele ia conversar com aquela mulher, porque era um assunto muito íntimo. Era um assunto muito complicado. Muito complicado. Irmãos, porque é fácil ver a miséria do outro. O difícil é enxergar as nossas misérias. Não é isso? Sim ou não? Sim. É complicado demais. A gente põe um defeito ali no outro e tal, e aponta dedo, mas o difícil é falar, puxa vida, e se eu estivesse no lugar dele? Tem um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se você estiver num ambiente que Jesus possa estar, está tudo certo. O complicado é quando você está num ambiente que Jesus não pode ficar. Se você vai falar algo que você ficaria com vergonha se Jesus estivesse, então você não pode falar aquele nome. Desde que eu conheci Jesus, eu comecei a vigiar minha boca em relação a palavras grandes. Porque eu pensei assim, eu não quero que as minhas filhas falem esse tipo de palavras. Se eu não quero, eu não posso falar. Lá em casa tem grito, tem umas coisas assim meio fora do ar e tal, mas esse tipo de palavrões não tem em casa. E quando às vezes eu falo assim, uma coisa assim, um pouquinho fora, então alguém grita, ei mãe, a boca. Não é mais nada assim e tal, mas é fora do normal. Porque não é costume nosso falar esse tipo de palavra. E a minha filha usa esse mesmo método. Agora, se você começa a falar um monte de coisa feia, depois você não quer que seu filho fale? O cara usa droga e fala assim, eu não quero que você seja um drogado. O que ele está aprendendo a ser? Então a gente precisa ver bem, irmãos, porque depois a gente quer culpar Deus. Em algumas situações a gente quer culpar Deus. Ah, Deus, não sei o quê. Então ela fala assim, olha, aqui no versículo 8 fala assim, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Deus arrumou uma desculpinha, Jesus arrumou uma desculpinha lá, falou, ó, vai na cidade lá.
eu tenho um assunto aqui complicado para falar. Né? E às vezes eu tenho que falar bem baixinho, fechar a porta do meu quarto para que outras pessoas que estão em casa não ouçam que eu estou ministrando com algumas pessoas. Porque às vezes a conversa é tão pesada. Entendeu? Conversa bem pesada, irmãos. E às vezes eu não quero que a minha família fique sabendo do que eu estou aconselhando Mariazinha, Joãozinho e tal. E daí então eu fecho a porta do quarto e falo bem baixo. Coloco o teco no ouvido para que ninguém ouça o que estão me falando, nem a minha fala também. Porque às vezes é muito complicado a gente pegar, irmãos, o cara se abre pra gente, né? E conta lá a fraqueza, e daí a pouco eu conto pro outro, que conto pro outro, que conto pro outro. Olha, se eu contar coisas que eu sei, irmão, muita gente vai ser complicado. Então vai ser enterrado comigo. Muitas coisas complicadas, entendeu? Tudo que vocês possam imaginar, eu ouço. Então, irmãos, aqui Jesus começa então a conversar com aquela mulher. E disse depois a mulher samaritana, porque o que aconteceu aqui? Jesus cansado estava ali, tal, e ele, irmãos, ele pede água para aquela mulher. Não pede água. Uma curiosidade aqui. Antes dos discípulos irem buscar comida, Jesus não podia ter pedido para eles tirar água? Ele tinha 12 homens à disposição dele. Por que ele vai pedir para uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão para essa mulher. Por quê? Porque na agenda de Deus estava marcado. E não é samaritano, não é judeu, não é baiano, não é nordestino, não é... Não, estava marcado na agenda de Deus que aquela mulher seria salva naquele dia. Então daí vocês conhecem a história, não é? E aquele diálogo todo com aquela mulher, e Deus então começa a falar assim, olha, o negócio é o seguinte, mas Magali, por que você fala Deus, não fala Jesus? Porque ele é um só. Deus é poderoso, é grande, é tudo. Então Deus, Jesus, quando eu estou falando da Trindade, não é? Deus, irmãos, ele é tão poderoso, Deus é tão poderoso, que ele falou assim, olha, eu vou para o mundo, vou encarnar, né? Para que o homem, para que eu saiba o que o homem passa, o sofrimento do homem, as dificuldades do homem. Eu vou ser humano também. Para ele conhecer, irmãos, porque a gente não está solto aí. Então tem gente apavorada com tudo que está acontecendo, porque olha, que vai invadir, porque isso, foi aquilo, rumores de guerra, e pode ser que seja até uma guerra. Mas Deus tem o controle de tudo. Hoje eu escutei de uma pessoa que durante muitos anos ela perguntava para mim, como você está? Eu estou no controle de tudo. E um dia ela estava muito irritada, ela falou assim para mim, Magali, eu odeio quando você fala que Deus está no controle de tudo. Eu falei, então, ele está no controle da minha vida. Se ele não tiver no controle da minha vida, quem é que está no controle da minha vida? Ou o diabo, ou eu, ou Deus. E a sua, quem está? Nunca mais ela me perguntou. E hoje, ela conversando lá, porque sempre ela se queixa. Quando não dá sol, é porque não dá sol, quando dá chuva, sempre. Então hoje ela se queixou da perna, porque a perna. Daí ela falou, tudo bem, eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu falei, Deus está no controle de tudo. Irmãos, se Deus não tiver no controle de tudo, e eu vou dizer mais, preste atenção, Deus controla a minha e a sua agenda. Eu faço o que eu quero. Faz não. Porque se Deus quiser te matar hoje, Ele te mata. Sim ou não, meu irmão? Uhum. Então você tem o controle da sua vida? Você tem agenda para programar a sua
sua vida, vida, que eu estou falando vida, você tem com esse controle? Não tem. Quem é que tem o controle? Então, quem é que tem a tua agenda? Presta atenção. É Ele sabe a hora que você vai andar e a hora que você vai parar. A hora que Ele vai te dar e a hora que Ele vai reter. A hora que você vai ficar doente e a hora que você vai ficar são. E a hora que você vai morrer e a hora que... Não tem jeito, vai ter que enterrar. Hoje, lá em casa, teve um assunto que ninguém gosta de conversar. O assunto lá foi, e aí, se a gente morrer, vai ser enterrado aonde? Quantos lugares tem lá? E eu já tinha ido ver, aí deixamos pra lá, eu não corri atrás, todo dia pra ir fechar isso. Camila falou, eu fui ver e já fechamos. Vamos lá, só aqui dividir entre vocês e tal, vamos dividir o negócio aí. Sabe por quê? Porque a gente... Tem jeito, irmãos. E a gente fica querendo, não, eu vou esperar um pouquinho. Não. Deus tem tudo controlado. O Senhor, Deus tem o controle da minha e da sua agenda. E lá em Gênesis 1, no versículo 31, eu vou para as 8 horas. Portanto, a gente vai continuar com esse assunto aí da agenda de Deus, porque vai render um monte de coisa. Gênesis 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aí Deus, irmãos, Ele fez o dia e a noite. Ele separou os mares, né, o rio, do mar, do lago. Deus fez tudo. Irmãos, veja bem, vamos pensar juntos. Deus ficou analisando tudo o quanto tinha feito. E não foi poucas coisas. Fez luz, os luminares, né? Águas, separação de dia e noite, separação de rios, mares, deu limites, terra, enfim, irmãos, erva verde, frutos, tudo, segundo a sua espécie, separou dia e noite, grandes luminares e tal. E no verso 16 fala assim, e fez Deus, Gênesis 1, versículo 16, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Irmãos, será que Deus fez tudo isso para vir um anticristo e tomar tudo, e tomar posse, e ficar aqui e fazer bagunça? Será que é isso que vai acontecer? Será que é a pandemia? Será que é o vírus? Será que é isso? Será que é aquilo? Irmãos, eu vou deixar isso daí para vocês estarem pensando um pouquinho a esse respeito. Deus, Ele fez tudo, Ele criou tudo, Ele tem o controle de tudo, Ele tem uma agenda secreta, mas o mundo está muito conturbado. Claro, irmãos, e vai piorar. Outro dia o pastor estava falando, ainda não teve a praga das rãs, do piolho, o rio não virou sangue, os primogênitos, eles não morreram. O pastor estava assim, eu creio que ele estava tirando, né, para o negócio ficar mais tranquilo. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, quem tem segurança em Jesus, não tem medo. O medo que eu estou falando, não é esse medo que nós temos que ter, um medo que é normal da nossa alma. Não é esse tipo de medo, mas eu vou trocar medo por pavor. Essa semana teve um padre aqui, padre Geraldo, semana passada, ele se suicidou, padre Geraldo. Aí tem a fala do bispo. E eu li a carta, foi lido a carta que o padre Geraldo, depois vocês colocam aí se tiver interesse no YouTube, deixou.
Muito interessante. Muito interessante. Ele não deu conta de lidar com a diferença da igreja. Eu não estou falando igreja como, assim, colocando A e B, tá, irmão? Não estou colocando a igreja dele. Eu estou falando que ele não deu conta de ver o que o homem tem feito com os pobres, com os necessitados, com os desamparados. Ele não deu conta. Por que a gente não dá conta, irmãos, e termina acabando com a vida da gente? Porque a gente acha que é com a nossa força. Você está vivo aqui? Você não pegou o vírus e morreu? Eu não peguei o vírus e morri? Porque Deus não quis. Aliás, eu peguei, mas Deus não quis. Minha filha pegou. Minhas filhas pegaram. Meus netos, um neto, o outro a gente não sabe, o genro, todos. Mas Deus falou assim, olha, eu ainda tenho um negocinho para você fazer, nem que seja a construção da igreja, depois você vai embora. E se eu for, quem vai ficar com saudade, isso aqui não é quem fica, porque eu não estou bem mais. Então, irmãos, nós precisamos parar um pouquinho e pensar. Se Deus tem o controle, Ele tem uma agenda secreta, então Ele tem o comando de tudo. Por que eu vou me apavorar? É isso que eu quero deixar para vocês pensarem e para a gente estar conversando semana que vem, se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, acabou. Então eu quero que vocês amadureçam essa ideia de que Deus tem uma agenda e que quem tem acesso a esta agenda é só Deus. Deus, quando eu falo, é a Trindade. Deus Todo-Poderoso. Façam os seus planos dentro da possibilidade que Deus está dizendo sim, pode fazer. Senão, irmãos, caia fora. Porque tudo que está fora da vontade de Deus, do plano de Deus, não vai dar certo. Nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. O que é que o Tiago fala? Esse versículo só e a gente encerra para a semana que vem. Tiago, veja só. Hebreus e Tiago. Vamos lá. Hoje eu nem olhei aí. Eu sei que o nosso amigo aí está com tudo. Tiago 4, a partir do versículo 13. Vamos todos? Vamos lá? Agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tá certo a palavra? Desvanece? Tá certo ou não? Ah. Acaba. O que é a vida? Um piscar É de como um olhos. vapor. É rápido demais. Sim. Quantas pessoas nesses 2 anos foram embora? Eu me lembro muito bem de uma pessoa conhecida do Alex e da Elisângela, o rapaz que trabalhava no açougue do seu irmão, o marido da Adriana, forte. Adriana com problema, sempre me pedindo oração e tal, porque está com isso, está com aquilo, vai para Jaú e volta de Jaú e tal, e por câncer terminal. Até nós fizemos uma live que oramos lá no hospital. Isso não é para a morte, filha. Como a senhora não pode imaginar. Eu estou doente, já os médicos falaram que já chamou meu marido, conversamos. Então, né? Mas ainda não é o seu momento aí. Mas fique esperto.
E ela botou em alguns momentos o marido para assistir o culto. Não foi isso, não? O marido assistia. Ele bem e ela mal. Ele vai e ela fica. Não é interessante isso? Pare para pensar. Um homem forte, aparentemente forte, e ela, os dois vão para o hospital. Os dois contaminados. Se a gente pensar um pouquinho na agenda de Deus, cara, a gente vai ver o seguinte, que não tem vacilo as coisas de Deus. Não vacila, não. É perfeito. Pô, mas, cara, Deus não podia adiar aí essa morte? Pergunte para ele. Daí tá contaminado, precisa fazer isso, fazer aquilo. Ela também, mas o seu caso é melhor ir para casa. Não, vai para casa, mas eu vou mudar um pouco esse roteiro aí. A gente tem que ensinar desde pequenininho as crianças a entender esse processo, para poder a gente ter paz. E, mas então, vou parar com tudo, vou mais trabalhar, não vou mais... Não, irmãos. Como nos dias de Noé, lembra dos dias de Noé? Todo mundo casava, dava-se um casamento, trabalhava, fazia, tal. De repente. Não foi de repente? Não. Foram 100 anos avisando. 100 anos avisando. E Jesus tem 2033 anos que ele foi. Mas ele falou aqui, na palavra dele, que ele ia, mas que ele ia voltar. O problema é que a gente não entende essa forma cronológica do tempo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. Então passaram-se 2000, literalmente, 2033 anos que Jesus morreu. Mas ele falou que ele ia voltar. E ele falou que ele, olha, como eu não posso falar a agenda secreta de Deus, que nem eu sei, o Filho falando, está lá em Mateus 24, mas eu vou deixar um aviso para vocês. Observe os sinais. Aí tem gente, você não pode me dar uma palavra? Eu falo, então, estude a palavra que você vai descobrir lá. Está tudo já programado na agenda secreta de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem entendeu? Tem alguma dúvida? Pode falar. Ninguém tem dúvida? Não? Está bem explicado? Outra pergunta. Porque quando chegar lá no céu, eu, nua, diante de Deus, ele com um livro muito grande, ele vai falar assim, olha, aquele dia lá, dia 13 de fevereiro de 2022, você não explicou direitinho, não. Por que você não explicou? Mas eu vou falar para ele, mas eu perguntei lá se o povo tinha dúvida, e o povo ficou calado. E aí? Aí ele vai falar, Rafael, vem aqui. Sem direito a advogado. Eu não estou lá pertinho, não. Vou ficar discutindo. Não, você não falou nada. E aí, Rafael? Você entendeu? Aí Rafael falou, eu entendi. E você acreditava que eu tinha uma agenda? Aí Rafael vai responder o quê? Sim. Depois disso, vou responder o quê? Lógico! Ela está falando que tem, mas eu não quero falar rápido, eu quero dar pausa para poder não me alongar e vocês irem para casa falando agenda secreta. Ela falou que é para sair. Amém? Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada por este tempo. Obrigada porque eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor tem nos instruído, meu Deus, porque nós mesmos não temos nada, não sabemos nada, não conseguimos transmitir nada. Mas é o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor
Muito obrigada por esta noite, muito obrigada pelas pessoas que estiveram aqui, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua justiça, meu Deus. Oh, Jesus, faz prevalecer a tua vontade, meu Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Santo Espírito de Deus, obrigada por cada família aqui representada, obrigada pelos teus feitos e maravilhas, meu Pai, porque o Senhor falou, haja luz e houve luz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é dono da natureza, o Senhor é dono de todas as coisas. Obrigado, Criador Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada dízimo, por cada oferta, por todos aqueles que têm abençoado a tua obra, meu Pai. Obrigada por esse novo projeto que nós temos, esse desafio, Senhor, de construir aquela igreja lá para aqueles irmãos tão necessitados que perderam tudo agora nesse enchente, nessa tempestade que eles tiveram no Nordeste. Obrigada porque o Senhor tem nos capacitado a ajudá-los. Obrigada, meu Deus querido. Agora que nós vamos para nossas casas, nos leve na tua paz, na tua graça e na tua misericórdia, enquanto estivermos separados uns dos outros. Que o amor do Deus Pai e a santa comunhão do Espírito Santo esteja conosco desde agora e para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos procurar sempre terminar a ensino para não causar nenhum tipo de constrangimento para ninguém. Deus abençoe. Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar domingo. Porque o outro domingo não. Né? Estamos aí. Deus abençoe. Um beijo na Dani, um beijo no Igor.